Bom, vamos lá. As regras que eu vou usar aqui é o seguinte: eu tenho um MDN Docs aqui e eu vou ficar com isso aqui aberto porque eu vou fazer uma vez na moral e depois da outra vez eu vou tentar ver se tem como a gente dar uma zoada no site. Beleza? Vamos lá. Write a function that takes an array A in value n as argument the nth element of A. Então a gente vai pegar aqui, beleza. A gente vai chegar e fazer const result igual a n. Retorna result. Show de bola. Beleza, errou, me fudi. Show de bola. E aí eu perco, né? Então tem que pensar bem. Na verdade, eu achei que era por tempo, né? Não é por erro. Então beleza, então eu vou fazer com calma. Write a function that takes string A as argument, extract the first half of A, return the result. Aí, para isso, eu vou ter que fazer const half. Eu vou ter que saber qual que é a metade do length, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um math.round. E aí eu vou botar a.length dividido por 2. O que eu estou fazendo? Essa função aqui eu vou fazer uma aproximação. Eu vou dar uma aproximada na parada, né? Tipo, arredondar. E o a.length é o tamanho da string, ou seja, quantos caracteres tem na string, vou dividir por 2, que ele quer a metade, né? Então eu vou arredondar a metade, porque se tiver tipo 4.6, eu não vou pegar 4.6, eu vou pegar 5, né? Beleza? E aí eu vou pegar halfed string e vou fazer a ponto. Aí, se eu não me engano, a gente vai utilizar aqui o split. O split ele vai fazer o seguinte, na verdade não, é o slice, né? O método que a gente quer usar, o slice, ele vai fazer a divisão do array, começando onde eu quero, terminando onde eu quero, né? Então eu vou fazer string.slice, perdão, falei array, né? Mas é string. String.slice, aí eu vou fazer o start index. Qual que é o start index? Vai ser, eu quero sempre a primeira metade, então vai ser o zero, que o index de tudo no JavaScript começa com zero, e aí o valor final vai ser o valor que a gente determinou no half ali, entendeu? E aí eu vou retornar o halfed string. Em tese seria isso, né? Assim, vou chutar aqui e vamos ver. Ó, não errei. Fiz ponto, beleza. Escreva uma função que pega um objeto com duas propriedades e uma string como argumento. Ele deve retornar o valor da propriedade com a chave igual ao valor da string. Aí, ó, presta atenção. Se você olhar aqui, ó, ele vai dar a chave para gente como B, né? Como o key aqui, ó. Então, ele espera que eu retorne em Ásia, ou seja, se ele pede o continente, eu vou acessar o continente. Isso é muito fácil, cara. Count result, eu vou ter objeto, aí o objeto, eu quero acessar uma chave, tem duas formas. Eu posso acessar botando um ponto e botar tipo continent, mas aí eu não tenho como fazer isso com aqui, tipo object.key, não tem como fazer isso. O que dá para fazer é o seguinte, é eu escrever aqui, ó, entre parênteses, eu boto key. Aí ele vai funcionar, ele vai então traduzir isso aqui primeiro, ele vai traduzir essa variável antes de tentar acessar o objeto. Se eu fizer object.key, o que vai acontecer é que ele vai tentar acessar alguma coisa aqui dentro do objeto com key aqui, entendeu? E não com o continent, que é a string. Beleza? E aí, tipo assim, no JavaScript a gente tem isso aqui, ó, que é o verificador de objeto. O que isso faz? O verificador ele vai verificar se esse objeto existe. Porque se esse objeto for igual a undefined, vai dar erro. Entendeu? Vai dar problema. Se a gente tivesse assim, né? Assim ou assim. Deixa eu botar aqui. Beleza, assim ou assim ia dar erro, porque se o objeto fosse undefined. Então, o que a gente faz? Nesse caso aqui, como que eu faço para ter o parêntese, perdão, o colchete e ao mesmo tempo ter o verificador? É simples. Você vai botar o ponto aqui. Se você fizer só isso, vai dar erro. Mas aí se você botar a interrogação e o ponto, você pode acessar com o colchete aqui, entendeu? Aí você vai retornar o result aqui e show de bola. Passou. Beleza. Escreva uma função que vai pegar a string A como argumento, pega os três primeiros caracteres do A e retorna o result. Cara, então, tem algumas formas de fazer isso, óbvio, né? Mas a forma que eu vou fazer vai ser com a mesma slice, né? Então, vamos lá. Const result igual a.slice, 0, vírgula.
Aí que tá o macete, ó. Os três primeiras letras, muita gente viria aqui e botava 3, né? Só que se você reparar, o zero é uma letra. Então vai ser 0. Ó, se eu fizer isso aqui, ele vai retornar 0, o index, né? 0, 1, 2 e 3. Tem tudo errado as vírgulas aqui. 0, 1, 2 e 3. Então, isso aqui vai estar errado, são 4, né? E ele quer só as três primeiras. Então, por isso que o index é diferente. Quando você fala assim, eu quero as três primeiras, a gente começa a contar do 1, 2, 3. Mas o JavaScript, ele começa o index dele no 0. Então, é 0, 1, 2 que eu quero. Beleza? Então, eu termino no index 2. Show? E aí eu vou retornar o result. E aí, toma, invalide JavaScript. Perfeito. Aí, deixa eu tentar ver. De repente foi o comentário. Ele não gostou do comentário que eu botei aqui. Tá? Mas não sei, eu nunca vou saber. Porque invalide JavaScript eu sei que não é, né? Porque a gente sabe que string.slice funciona e a gente sabe que tem um zero. E aí, se eu adicionar mais um index, eu posso coisar. Mas, enfim, a gente nunca vai saber agora. Mas beleza. Escreva uma função que pega o array de strings como argumento, vai sorte, né? O sorte tipo organizar, arrumar o array alfabeticamente e retornar o resultado. Pô, isso aqui é legal, cara. Ó, é um array de string, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte: cada letra ela já tem o seu próprio valor. Para eu arrumar alfabeticamente, eu vou encarar como se ela fosse um valor já direto. Ó. Eu vou fazer o seguinte: const result igual array.sort. Aí, no array.sort, nesse método, eu recebo A e B, que são os valores de comparação, tá? A gente sempre chama de A e B, é uma callback, o sort. E aí eu vou fazer, eu quero o alfabético, né? Então eu quero assim, do menor valor para o maior valor, tá? Então o que eu faço? Eu faço B menos A. Porque esse resultado aqui vai ser o seguinte, ele vai pegar o valor B, o que ele vai tentar fazer? Quando a gente bota ele está tentando retornar um index do array, tá? Então, falar que eu estou retornando B menos A significa que eu vou comparar B, vou comparar ele com A. Se o B for maior do que o A, nesse caso aqui, se por exemplo, se o B for 3 e o A for 2, o resultado seria 1, né? E aí nesse sentido do resultado ser 1, ele vai fazer o seguinte, então beleza, já que o B é maior do que o A, então a gente vai fazer o B por último. O B vai ficar depois, o index vai ser positivo, né? Vai ser mais 1. Agora, num outro caso, de o B ser menor, o B sendo menor do que o A, vai retornar um valor negativo. Então, nesse caso, se é negativo, o index do B vai ser menor. Ou seja, o A ele vai para o final e o B vai para o início. E ele vai fazer isso várias vezes dentro do array até arrumar todo mundo. Beleza? E aí resulta. Eu tô falando isso com a maior certeza. De repente eu apago o vídeo antes. É isso. Perfeito. Mas aí, só para mostrar para vocês no MDN, é porque eu tenho a desconfiança de que esse site ele pede umas paradas tipo assim específicas. Né? Ele não quer só o resultado. Eu tenho essa desconfiança. Peraí. Array sort. Ó, tá vendo? Ele pega o método, aí tem a função de comparação aqui dentro. Aí, ó. Na verdade, pois é, eu não precisava ter passado nada, tá vendo? Só de fazer o ponto sorte, ele já vai fazer automaticamente a organização, ó. Ele já faria. Eu não precisaria passar nada. Então, isso aqui é interessante, né? Porque às vezes eu acho que eu fiz certo, tá? No meu entendimento é certo. Aqui ele explica melhor sobre o callback que eu fiz, ó. Se o parâmetro de função de comparação é fornecido, o array será ordenado de acordo com o valor de retorno da função de comparação, considerando que A e B são dois elementos sendo comparados, né? Que eu falei ali para vocês. Ó, se função de comparação A, B for menor que zero, ordena A para um índice anterior a B. Ou seja, se for menor que zero, significa que o segundo elemento ele vai acabar indo para perdão, o A vai vir primeiro, né? Vai vir antes do B.
Se a função de comparação retornar zero, deixa A e B inalterado, ou seja, eles vão ficar no mesmo lugar no array. Se função A e B é maior que zero, ordena B para o índice anterior. Beleza. Aqui, ó. E é isso aqui que eu estava falando, ó. Menos 1, 1, 0. Tá vendo? Aqui, ó. Para comparar números ao invés de texto, a função de comparação pode simplesmente subtrair B de A. A função irá ordenar o array em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Então foi isso que eu errei. Eu inverti a ordem, era A menos B. Ah, beleza. Então é uma parada que você precisa entender. Na vida real, você tenta uma vez, vai ver que tá dando errado, você vai tentar o outro, vai dar certo, né? Então, foda-se. Mas vamos lá, que aqui é o challenge, não é a vida real. Escreva uma função que pega o array de A. Tudo bem. Tem mesmo. Escreva uma função que pega o array de A como argumento. Remove 3 primeiros elementos de A. Torna o resultado. Beleza. Então o que ele está fazendo ele está dando um split aqui. Const result igual a ponto split. Não, mas o split ele pede um identificador. Se eu não me engano, ele vai fazer um slice também no array. Deixa eu ver aqui. Slice, array slice. Início e fim. Então é isso mesmo. Slice que eu vou pelo index. Ele quer tirar os 3 primeiros elementos. Então é 0,2, né? É o que a gente falou. Beleza. Result. Então, estou pegando o array, estou tirando 3 elementos dele. Na verdade, não, isso aqui, pô, olha só, quase fiz merda. Isso aqui, na verdade, eu estou retornando os 3 primeiros elementos. Então, o que a gente quer aqui fazer, na verdade, é o seguinte: a gente vai botar aqui 3 como index inicial, que depois do 2, né? 3, e o último vai ser o a.length, que vai ser o tamanho do array do A, menos 1. Porque o tamanho, ele sempre vai dar, por exemplo, se ele tiver 10 elementos, aqui ó, aqui tem 1, 2, 3, 4, né? Se eu pegar o length disso aqui, esse camarada aqui, vai dar 4. Só que lembra que o index do array, ele começa no 0. Então aqui é 0, 1, 2, 3. Então se eu botar 4 aqui, ó, não vou ter ninguém, né? Então eu tenho que botar sempre o tamanho do array menos 1, quando eu quero falar de index, né? Beleza, eu acho que é isso aqui. Olha só, hein? Errei. Cara, muito bom esse aqui. Então vamos lá. Pego o array A. É aquele negócio, né? A. Retorno o elemento A. Esse aqui. nth é element index, né? Então, se eu quero o terceiro, eu tenho o terceiro aqui. Mas isso que é interessante, olha só. Ele vai passar um número não considerando como index, ele está considerando como posição. Ou seja, ele não começa do zero. Se ele deu 3 aqui e ele espera o terceiro, significa que eu tenho que dar n menos 1, porque é o segundo, né? Perdão, o index 2. É 0, 1, 2. Então ele está dando 3 e ele quer o index 2. Ele deu 5 e ele espera o index 1, 2, 3, 4. Calma aí. 0, perdão, desculpa. 1, 2, 3, 4, tá vendo? Ó, esperou 6. Que é o index 4. Então é n menos 1. Write a function that takes an array of strings as arguments. Sort the array elements of... tá. Isso aqui a gente já fez, né? Vai ser igual a a.sort. Beleza. Agora a gente não cai nessa pegadinha mais. Write a function that takes an array of numbers as arguments. Return the number of negative values in the array. Tá, aqui eu vou ter que fazer uma função de comparação. Eu tenho que saber quantos elementos negativos são. E aí, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, ó. Const negative array. E aí eu vou fazer um a.map
E aí, nesse a.map, eu vou pegar um elemento, né? Vou botar aqui direto. Um elemento. E aí eu vou retornar L. Na verdade, eu vou dar um filter, né? Desculpa. Um filter. Onde eu vou. Eu só quero que retorne quando o elemento for menor do que zero. Eu estou filtrando o array para fazer isso. Tá? Agora, o filter, ele é meio chatinho, porque de vez em quando você fala assim, pô, eu quero os elementos menor que zero. Aí você bota isso no filter, né? Aí o que você vai fazer? Você vai, na verdade, tirar os elementos menor que zero. Tá ligado? É um bagulho meio esquisito, assim. Então, deixa eu dar uma olhada aqui para não fazer merda, né? Ó, deu o filter. Qual é o filter dele aqui? Valor é maior ou igual a 10. Não, é isso mesmo, beleza. Então eu vou dar o filtro, eu vou filtrar aquilo. Aqui vai ser a condicional que eu quero deitar dentro do array. Tudo bom. Negativo R. Beleza. Ponto length, na verdade. Né? Ele quer quantos elementos tem. Entendeu? Então, é isso que eu estou fazendo. Estou criando um novo array. Isso aqui cria um novo array. Né? Então, o resultado disso aqui vai ser tipo... Nesse primeiro caso aqui, ó, tem menos 2 e menos 4. Vai ser menos 2, vírgula, menos 4. Vai ser o resultado disso aqui. E aí depois ele quer o tamanho do array, né? Quantos elementos tem dentro do array, que é o ponto length. Cria uma função que pega dois números, A e B, como argumentos. Some A e B e retorna o resultado. Pô, pelo amor de Deus, né? Isso aqui dá até tristeza de fazer. Escreva uma função que pega um array como argumento. Né? Remova os três primeiros elementos de A. Retorne o resultado. Remove os três primeiros elementos de A. Então, A é o array, ele quer que remova os... Ah, tá, beleza. Eu acho que essa aqui eu errei, né? Ah, garoto. Então, peraí. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Tô olhando aqui o MDN, porque eu, de repente tem alguma... Ah, então... Peraí, rapaziada. Ah, Cara, eu vou fazer de novo a mesma coisa, porque eu não aceito não ser isso. Três primeiros argumentos. Três primeiros elementos. Aqui eu estou tirando os três primeiros elementos. Na verdade, eu estou tirando todos os outros elementos. Ah, foi isso que eu errei. Ah, mas eu vou fazer uma coisa aqui, cara. Ó, o maior do que 3. Sabe por quê? Porque olha só, eu não sei, eu teria que confirmar, né? Mas foda-se também. Se você tiver um elemento que não tenha o terceiro index, se ele vai dar erro nessa função. Então, para garantir, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma checagem que se ele tiver mais de três elementos, aí então eu vou dar o slice. Ou seja, aqui não vai dar o slice, tá vendo? Aqui vai só retornar vazio. Agora aqui vai retornar, porque ele vai ver que tem mais de três e vai fazer o slice. E aqui também. Aí aqui, nesse caso aqui, ó, ele vai tirar os três, vai começar já do terceiro index, que é o quarta posição,
vai começar do terceiro índex e vai terminar no no terceiro índex também, porque o length vai ser 4 menos 1, 3, então vai ficar 3,3. O que eu acho que não vai dar nenhum problema. Não dá problema não. Deixa eu ver agora. Perfeito. Vou fazer essa porra aqui, cara. Const array igual. Vou fazer isso aqui, ó. 1,2,3,4 console.log a. Vamos ver só se está certinho, tá certo. Não dá para dar clear. Ah, não dá certo. Console.log a. Beleza, tá aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, console.log e aí eu vou fazer a.slice 3,a.len. Não é a, não, é a. Menos 1. Ó, esse aqui funcionou, tá vendo? É isso que eu falo, mano. Foda, quer ver que vai funcionar a porra toda? Let a2 igual. Vamos ver o segundo test case ali. 5,4,3,2,1,0. Console.log. Vou copiar isso aqui. Só que eu vou trocar o ar por array. Retornou os dois últimos. Agora vamos fazer o outro ali. Array igual. Vou alterar o array, né? 99,1,1. Ô, caceta. Esqueço que não é terminal. Beleza. Aí agora eu vou dar um. Vou dar um console.log. Acho que eu consigo, né? Console.log. Vou dar o array.slice primeiro. Slice. Ctrl V? Tá mesmo. Vamos ver o que vai retornar disso aqui. Vou copiar isso aqui de novo. Ó, isso aqui daria certo. Isso aqui já daria certo. Aí eu vou fazer de novo do console.log com o ternário que eu tinha feito. Com o ternário. A.len. Modo Q3. Ordem vazio. Fecha. Óbvio que, né? Pô, aí não vai funcionar nunca. Porque não tá meu nome aqui. Meu nome é Array. Retornou. Então, assim, eu acertei. Mas ele que tá de sacanagem comigo. Ele, é o que eu tô falando. Não, cara. Puta, eu sou muito burro. Aqui, ó. Faltou o result. Cara, não acredito que eu errei isso. Faltou o result, cara. Ai, meu Deus do céu. Beleza. Pelo menos eu acertei, né? Escreva uma função que pega o string A como argumento, cria um objeto que tenha a propriedade chave, né, key mesmo, e o valor de A. Retorne como objeto. Então, A vai ser uma string básica. Então, vai ser o seguinte, ó. Eu posso fazer isso de várias formas, mas eu vou fazer isso com const object igual key. Beleza? Aqui eu estou criando a chave e aqui eu estou pegando o valor de A. Se eu botasse A entre aspas, já não estaria pegando mais o valor de A. Mas como eu estou deixando A normal, eu estou pegando ele como variável. E antes do dois pontos, não interessa, porque ele não vai. Ele não vai, tipo assim, procurar uma variável com esse nome, né? A não ser que eu faça isso aqui. Ó. Ele procuraria uma variável com o nome de key. Mas não é o caso nosso aqui, a gente quer que o nome seja key mesmo. Aqui, ó. Beleza. Pega uma função que pega a string A como argumento, pega os três primeiros caracteres do A, retorna o resultado. Isso aqui a gente já falou, né?
Porra, não era isso? Que isso, cara? Caralho, mano. Ele pega tamanho, mano. Aqui, a posição, mano. É isso mesmo? O Slice, ele pega a posição aqui no segundo argumento, mano. Perfeito. Fudeu, né? Aí, me deu até a mesma coisa. Ué, não, peraí. Tem alguma coisa errada aqui. Ah, mano. Porra. Remova os três primeiros. Uh. Ah, mano. Não é possível. Removi os três primeiros e mostrei. Ah, não, é posição, é verdade. Pô, eu sou muito burro, desculpa. Desculpa, gente. É posição. O segundo ele tá pedindo posição. Por que ele tá pedindo posição? Não pediu essa posição, não, cara. Tem um negócio aqui, né? String Lies. Olha, fala de index. Vamos ver isso aqui, ó. End index, opcional. É o índice de base zero, onde termina a extração. O caractere que possui esse índice não será incluído. Se omitido ou possuir valor de undefined, ou for maior que string.length, slide trará até o fim da string. Olha só, hein? Então, a gente não precisava se preocupar com o index, né? Porque justamente... É, que merda. Tá bom. Write a function that takes a set and a value as arguments. Check if the value is present in the set. Cara, set é uma parada que eu quase nunca uso. Eu sei que o set, ele é como se fosse um array, só que você não pode ter valor repetido nele, entendeu? Então, aqui o que a gente vai fazer é checar o set, né? Só que eu nem sei propriedade de set, pra ser sincero. Mas eu acho que ele deve ter um include da vida, né? O que é isso? É isso aqui, ó. Count result igual. Aí eu vou no set, né? Aí ele vai ter um has aqui, um método chamado has. Aí eu vou checar o val. Aí isso aqui vai retornar uma booleana. Entendeu? Como que funciona essa parada aqui? O set, ele é um cara que, se bem que ele tá... Ah, isso mesmo, é que ele tá pedindo falso, é isso mesmo, beleza. Porque o set, ele compara o valor interno. O include, diferente do set... Deixa eu botar esse result aqui, esse cacete. O includes, diferente do set, ele checa se tá lá, né? Então, se tiver um A no meio da palavra, de repente ele vai te retornar, vai ser errado isso daí. Mas o has do set não. Ele vai checar o valor numa posição. Então, por exemplo, ó, aqui, ó. Aqui ele pede 2, tem 1, 2, 3. Se eu botasse um includes, ele estaria aqui, né? O 2 está aqui no meio. Só que pro set não. Pro set, na verdade, é falso, porque não tem o 2 como um cara sozinho.
Escreva uma função, pegue um array aí como argumento, extraia os últimos três desse argumento. Tá? Extrair os últimos três, pegar os últimos três, né? 2, 3, 4. Aí aqui a gente faz um const result igual a ponto de license menos 3. E aí menos 3 ele vai pegar os últimos três. Ó, isso aqui é legal. Isso aqui é uma parada que a gente não viu ainda. Const result. Escreva uma função que vai pegar o objeto A como argumento e retornar um array com todas as chaves do objeto. É muito fácil isso aqui, ó. Object.keys A. Pronto. Isso aqui já retorna um array com todas as chaves do objeto. Do objeto A, né, no caso. O A é o objeto aqui. Criar uma função que vai pegar duas strings, A e B, como argumento. Criar um objeto que tem propriedade key e válido como B. Então é um objeto. Ah, aqui, legal. Isso aqui é aquele objeto que eu falei para vocês. Aí eu vou botar A, vai receber B. Tudo bom. Remova os últimos três caracteres. Remover os últimos três. Bom, então, se o slice trabalha na posição, eu quero 0, length, sendo o último, menos 2. Menos 2? Menos 1. Eu tiro um caractere, não, então é menos 3. Mas length de quê, né? A.length. É o length do A, da string, menos 3, que foram as últimas três posições. Agora, depois de ter errado tanto o slice, tenho certeza que eu estou fazendo? Nenhum. Falei, sabia, tinha certeza. Cria uma função que pegue um set como argumento. Converta esse set para um array. Retorne esse array. Cara, set para array, eu vou fazer acho que é um entries. Deixa eu ver aqui no MDN. Set inter. Set entries retorna um novo objeto iterador. Não. Que contém um array de valor. Os objetos set não possuem chaves. A gente pode fazer aqui rapidinho. New set. Const teste igual new set. Teste.add. Na verdade, tem aqui, ó. Beleza. Ele tem ali as entradas dele, show de bola. Aí, se eu não me engano, se eu fizer um console.log no set.entries, como uma função, né? Entire junto. Entries. Ele tem o iterador, tá vendo? Esse é o problema. Então, se eu tenho o iterador next.valid, aí eu retornei o array, né? Não retornei, porque eu retornei 1 em 1. Não é 1 em 1. Que aí eu vou iterar por dentro dele. Então não é isso que eu quero, não. Deixa eu pensar. Cara, eu acho que eu posso fazer um
for each, de repente, dentro do set. Deixa eu ver. Const A igual. Como é que é o nome do set? Set for each. Aí aqui eu vou retornar, eu vou ter um valor e eu vou retornar return v. Mas se eu fizer isso aqui, eu não estou criando, não é tipo um map. Um map cria o array. O for each ele executa uma função. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que extrair isso aqui, fazer let array assim. Então let ar2, sei lá. Beleza. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um map aqui, o for each, e aí eu vou retornar o ar2.push, que eu estou enfiando um elemento lá dentro, né? V. Aí toda vez que cada elemento eu vou passando por um array. Aí se eu der um console.log no ar2, olha lá, foi bom. Então beleza, então é assim que a gente vai fazer. A gente vai delete array, vai ser igual a um array vazio, e aí depois a gente vai fazer o set.forEach, vai pegar um valor e vai retornar um ar.push. Na verdade eu não preciso disso, eu posso fazer assim, ar.push v. Beleza. E aí retorna o quê? Retorna um array. Então aqui eu vou fazer a mutabilidade do array, eu vou enfiar os elementos no array, e aqui eu retorno o array. Ou cara, mas tem alguma coisa errada, olha só. Cara, ainda bem que eu li, mano. Esse set aqui especificamente, ó, isso aqui que eu não sei se vai funcionar. Ó. Vou fazer um negócio aqui, ó. Console.log. Esse set. Ponto. Não. For each. Vou fazer um negócio aqui. Set teste. A2 igual. Aí, beleza. Aí eu tenho o set teste. Set teste. Ponto for each. V. A. Ponto. Push. R2, né? Push. V. Console.log. R2. Não. Fez certinho. Beleza, então, cara, eu. Foda-se também, isso não foi. Mas era isso. Escreva uma função que pegue dois argumentos, dois números, né? A e B como argumentos. Se A for menor que B, divide A por B. Ou multiplica. Beleza. Se o A for menor que B, foi embora. Uma ternáriazinha básica, né? Se A for menor que B, vai fazer A dividido por B. Se não, A vezes B. É o que está pedindo aqui. Escreva uma função que vai pegar um array A e um número N como argumento. Ele deve retornar the last N elements of A. Então, por exemplo, ó, eu quero 2. Eu vou pegar esses dois aqui. Show? Foi igual. Então, result.
igual a ponto slice. Aí eu vou fazer length menos n. Length de quê, né? A ponto length menos n. A ponto length. A gente já percebeu que é o final, né? Então, beleza. Aqui eu vou fazer menos n, por quê? Porque se ele me der 2, eu estou fazendo menos 2. E aí eu estou começando a pegar o meu slice do menos 2. Na realidade, não, peraí. Eu posso, na verdade, fazer o seguinte. Posso fazer menos n. Pô, eu posso fazer isso? Nunca fiz isso. Menos uma variável. Const n igual a 2. Console.log menos n. Menos 2. Menos n. Que aí ele vai pegar os dois últimos. Os 6 últimos. Os 3 últimos, tá ligado? Que se tiver aqui aquele númerozinho menos algum número, ele pega os últimos números. Não vou escrever o result de novo, né? Pelo amor de Deus. Pô, acho que é isso, cara. Se for também, abraço. Escreva uma função que vai pegar um array A e valor B como argumento. A função deve should clear from all occurrence of B. Tá, então eu tenho que remover do array A qualquer valor que seja igual ao valor B. Isso é muito fácil. O que eu vou fazer? Ó? Como eu quero manipular o meu array, eu vou fazer o seguinte. Ó. Eu vou criar let filtered A igual a ponto filter. E aí lembra, eu vou aqui pegar o valor, eu quero filtrar o valor que for igual ao B. Tá? Quando for igual ao B, eu quero que remova. Beleza? Então ele vai filtrar, ele vai retirar aqueles que tiver essa condicional. Se o valor for igual ao B, esses três iguais aqui é importante. Ó. Se eu botar dois iguais, esse aqui vai falhar, por exemplo. Por quê? Porque o 2 é uma string e aqui tem um 2 como número. Se eu boto dois iguais, ele não vai chegar à tipagem, ele vai checar só o conteúdo, né? Então o conteúdo é 2, 2 e aí ele vai dar que sim. Então quando você bota três iguais aqui, significa que você está checando não só o valor, mas também o tipo. Então tem que ser 2, mas tem que ser do tipo string. E aí o 2 aqui está como inteiro, então tá de boa. Inteiro ou número, né? Entendendo aí, se você quiser analisar. Beleza, agora, cara, eu vou ver de novo o filter, que é aquilo que eu falei, né? Errar uma coisa boba dessa é besteira. Ah, ele retorna. Não, aí, tá vendo? Já ia errar. Ele retorna os valores que satisfazem a condição. Então eu quero isso aqui, ó. Eu quero diferente de B. Eu não quero os valores que são iguais, tá vendo? Isso que é a confusão do filter. Ó. Se eu não quero os valores de B, eu vou filtrar e vou pegar só os valores que não são igual a B. Eu vou passar aqui a condição que eu quero que eles retornem para o array que eu tenho. Beleza? Então, se ele não for igual a B, eu vou ter o array certinho. Escreva uma função que pegue 6 valores, A, B, C, D e F, como argumentos. Some A e B. Ó, vamos lá. Const result. Igual. Quando ele está falando vários steps aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. A menos B. E aí depois, subtrai de C. Beleza. Depois, multiplica por D e divida por E. Finalmente, raise to the power of F. E retorna o resultado. Se eu não me engano, é isso aqui o power, né? Deixa eu ver. Ou é power JavaScript? Agora eu posso fazer isso aqui.
2, 2. Não. Como é que é Power? Power. Ah, é math.pal. Ah, math.pal ficou muito engraçado. Mas é isso. Beleza. Tudo bom. Então, no result, o parêntese, assim como na matemática, vai definir prioridade de cálculo. Então, isso é importante, porque ele está falando passos, passo a passo. Primeiro você soma A com B, depois vai se subtrair por C, depois vai multiplicar por D e dividir por E. Se a gente botar sem o parênteses, o que ele vai fazer? Primeiro ele vai fazer multiplicação e divisão, né? Dependendo da ordem. Se a divisão estiver aqui, ele vai dividir aqui primeiro, depois multiplicar. Isso. E depois ele faria as somas e subtrações, né? Então, por isso que a gente não pode. Porque senão ele faria o seguinte, ó. Ele faria C vezes D, tá? Depois de C vezes D, ele faria o resultado disso dividido por E. Depois ele faria o restante. Que ele faria A menos B e depois menos o resultado dessa porra aqui. E não era isso não, que eu errei. Perfeito. Esse aqui que é meu amigo, ó, 160. Agora eu descobri que 160 é 160 que ele ficou fazendo por um. Mas se você olhar, ó, ele fez mais de uma vez, né? Óbvio. E não é difícil a gente pegar o top 1 não, cara. 160. Mas antes de pegar o top 1 na moral, deixa eu ver um negócio aqui. Ah, então olha só como é que ele... É uma parada legal, ó. Ele tem um solved que ele dá aqui como... Que ele vai como falso ou true. Só que o macete deles é que eles têm um hash, né? É assim que eles fazem para dar uma escondida. Eles têm um hashzinho aqui que você não vai conseguir descobrir qual que é o hash, para você poder... Só depois, né? E aí depois não adianta. Eu acho. Deixa eu ver. Já falei. Ó, tem algumas coisas aqui legais, né? Eu tenho aqui um Solved Challenges aqui e tenho um Challenge Rush, né? Que é o que a gente tá jogando. Ver se a gente tem mais alguma coisa em algum lugar. Tem alguns cookies aqui. Esses cookies não parecem ser... Sei lá, esse API SID aqui tá me... Deixa eu tirar uma... Deixa eu responder qualquer coisa aqui. Vamos lá. É...
Não mudou nada aqui. Aparentemente não mudou nada aqui. Perfeito. Então não parece ser. Como é que é o nome do site? Hatch Identifier. Espera que não aceita. Ele não parece ser nenhum hash conhecido, né? Tipo de encriptografia. Mas ele é hexadecimal, ou seja, provavelmente é só uma substituição simples de palavra. E, cara, se ele tá. Olha só que legal, hein? Olha o que eu vou falar pra vocês aqui agora. Se ele tá falando que o solved tá true, significa que a resposta tá aqui, tá ligado? E esse hash aqui, mano, porra, isso aqui não vai me sair da cabeça nunca. Vai ser um ID, tá vendo? ID, solved. Então, olha só. Eu preciso ir nas sources. Vamos dar uma olhada aqui nisso aqui. Ah, ele é feito com Svelte, ó. Não tem um Fruitify aqui não, meu filho? Meu Deus.
Achei alguma coisa, hein? Ó, esse N aqui tá vindo daqui, ó. Ó, ele tem outros chunks aqui, tá vendo? Cada chunk desse tem código JavaScript. Get next challenges, get challenges, editor, modal challenge. De repente, nesse camarada aqui, ó. Box, success animation, button, box menu. Eu acho que é nesse cara aqui, ó. Vamos ver. Sources, chunks, challenge. Beleza. Opa! Coisa linda, hein? Agora vamos ver se a gente consegue. Ai, meu Deus. Solution. Ah, solution tá. Ele. Não, é isso mesmo, é a solução.
Vamos ver se é isso mesmo? Ai, aí, vamos zerar? É isso. Uma parada, uma extensão, e ele. Black Box. Ah, é, pô, era esse aqui, ó. Isso que eu queria lembrar. É esse sinalzinho aqui. Ah, não é isso aqui não, vamos ver. Pô, com a resposta na mão, ia. Ok, perdeu a graça. É isso, crianças. Com isso, vocês aprenderam que sempre tem como a gente entender. E eu acho que é muito importante, eu acho que vocês que querem ser desenvolvedor web, vocês entenderem algumas coisas. Por exemplo, esse site aqui é um JS, né, de Desafios JavaScript.
Logo, quem vai fazer o site, quem vai usar o site, normalmente vão ser pessoas que vão estar mais interessadas em saber, tipo, e que sabem um pouco mais, né? Talvez, ou querem explorar e tal. E se você vê. Eu entendi tudo como vocês devem ter percebido, né? Pela API. A API ela estava chamando só com resultado. Ou seja, se ela estava fazendo já o resultado, significa que ela estava. A solução já estava no aplicativo. Na aplicação que está no meu computador. Se a aplicação que está no meu computador já tem um resultado, peraí, então de alguma forma ela está resolvendo. Outra coisa que eu acho que é muito errado, não tinha que ter o solution aqui. Ele não precisava disso. Por quê? Porque ele tem isso aqui, ó, os test cases. Então, na verdade, o que ele está fazendo é o seguinte: ele não está rodando os test cases de verdade, entendeu? Ele está pegando na solution direto. E isso é ruim, né? Enfim. Mas aí você vê que ó, tem a dificuldade, tem a série. Aí, além disso, eu consigo o ID. Ou seja, eu posso também pegar o ID, ó, quer ver? Vou pegar aqui o. Ó, é isso mesmo. Isso aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu acho que talvez aqui no Opera eu não consiga fazer. Deixa eu ver. Nossa, faz tanto tempo que eu não uso FET, cara. Deixa eu até ver a FET aqui, a VI aqui. Ahn, as opções vêm depois, tá. Se eu querer. Um método, headers, mode, course. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Copy as fetch, na realidade. Aí aqui eu vou trocar pelo ID, o ID da questão que eu estou agora. Aceitar a linguagem. O resto, ó, solver true, tá vendo? Solver true, não sei o que lá, parará. Ver se tem mais alguma coisa que eu preciso trocar. Acho que não. Vou dar o fetch. Provavelmente ele vai dar alguma coisa por causa do corte, né? Exatamente. Eu estou tentando fazer, tipo, na marra. Mas se eu fizesse pelo browser aqui, ele funcionaria. Poderia funcionar, porque eu estou tentando fazer pelo console. Mas, de qualquer forma, eu acho que expõe uma parada aqui desnecessária. O que ele poderia fazer? O que eu faria, né, no caso? De duas, uma. Eu acho que uma é mais segura ainda do que a outra. A mais segura, para mim, eu acho que era mandar isso aqui tudo para o back-end, para esse endpoint aqui, já que eu tenho um back-end básico lá. Esse back-end básico deve ser em Node, né, sei lá, que é JavaScript também, e eu faria a verificação lá. Porque eu não daria o resultado aqui no source, né? Eu não teria aqui, porra, result, solution aqui, tá ligado? Agora, outra coisa que poderia ser feita é, ao invés de ter o solution aqui, o que eu acho que ele está fazendo? Que ele está comparando a solução primeiro, né? Não sei, cara, na verdade eu não sei por que ele tem esse solution aqui, de verdade. Porque eu acho que ele roda os test cases, porque assim, se a gente der uma resposta diferente, mas com o resultado funcione, ele roda os test cases, cara, porque ele tá dando a resposta certa ou não. Mas não faço a menor ideia de por que ele tem o solution aqui de verdade. Então assim, porra, não faço isso não.
Ou então ele fez de propósito mesmo, pra ver quem que seria o filho da puta que ia fazer isso, sabe? E às vezes é isso, pode ser isso também, enfim, né? Daí, ó, creation objeto, não sei o que, beleza. Essa mesmo, acho que a gente já tinha feito. Essa aqui, ó. Não, não é esse aqui não, isso aqui é outra coisa. Isso aqui é A, B. É esse aqui, se eu não me engano, esse aqui. Cria um objeto que tenha propriedades com as chaves A e correspondente valor de B. Aí, ó. Ah, não. Ah, tá, não. Porque. Tá, entendi. Porque é um reducer, né? É isso mesmo. Corrente, B, beleza. Tá vendo? Cara, não precisa ter a resposta, tá ligado? Não faz o menor sentido pra mim. Mas tá aí. Ensinando vocês, então, a burlar o amiguinho. Show de bola? Beijo na bunda. Até segunda.